Bom dia a todos, ou buenos dias, como disse meu aluno. Eu sou a professora Luciana e hoje temos mais uma aula de história para o sexto ano. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto interessante que faz parte do nosso cotidiano. Vamos falar, ontem falamos sobre o Estado, né, o que seria o Estado e as formas de organização que os estados podem ter, mas não o Estado como uma unidade federativa, mas sim um Estado como como o poder, né, como a representação de um país, a totalidade, a soma, né, da organização política, a soma do povo, do território, né, o Estado como resultado dessa união, né, de fatores que são importantíssimos para que um Estado exista, uma nação exista. Tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a cidadania, né, sobre a cidadania e o que a cidadania significa e qual é a relação que que existe entre a cidadania e o Estado. Cidadania, só pergunto, nós somos cidadãos? Todos nós aqui somos cidadãos? Sim. Sim. Tem certeza disso? Sim. Eu, pelo menos, acho que eu sou. Cidadão pleno? Sim, sim. Não sei, Lara, se eu tô perguntando é porque alguma coisa deve ter, não é? Eu falei de cidadania plena, né? Se é assim, se a gente nenhuma pergunta é, é absurda, nenhuma pergunta é descontextualizada, né? Se eu estou fazendo uma pergunta, essa pergunta se todos são cidadãos, algum motivo tem. Então está descontextualizada. Então, o que seria pleno? Tá vendo? Tá vendo? Então, quando a gente tem que parar e raciocinar. O que quer dizer pleno? Alguém sabe? Alguém sabe? Nossa, ninguém quer falar nada. Eu até sabia que era, só que eu esqueci. Pleno, a palavra pleno, não é plano, não é reto, é pleno. Pleno é tipo, sei lá, calmo, tudo certo, tudo na paz. Não, não. Eu sei que as pessoas falam assim, ah, eu tô plena. E aí faz uma associação com esse estado de tranquilidade, de calmaria. Não, não é isso, tá? O pleno é completo, né? Estar findado, estar cheio, estar. Vamos procurar aqui no dicionário Bic. Completo. Hã? Gente, vocês estão na Completo. internet. Corre, se fosse quando eu era aluna, eu já estava com o dicionário aberto, olhando para ver o que significa. Eu sou dessas. Sou até hoje, né? Pergunta alguma coisa, eu já estou lá com o dicionário aberto. Eu sempre faço isso, né? Plenitude. Vamos lá. Pleno. Significado de pleno. Aqui tá dizendo que está completo, que está inteiro. Por isso. Sim, sim, perfeito. Exato, é isso aí. Que se mostra cheio, repleto, que está completo, inteiro, pleno, cheio de flor. Ai, Juliana, fala aí pra gente. A Juliana fez a pesquisa. Lê aí, né? Contribua aí com a sua voz, por favor. Ora, não.
Vamos, Ju. Lê aí, Ju. Você não consegue ler? O que aconteceu com você? Alguém. Olha, a Juliana colocou no chat o significado de cidadão. Alguém pode ler, por favor? Vamos lá, vamos exercitar a habilidade leitora de vocês, a oralidade, isso é importante. Tudo bem que eu não falo muito bem, que eu engasgo, porque eu sou tímida, é verdade, não pareço, mas eu sou muito tímida. E aí eu fico com vergonha e eu acabo me enrolando. Mas vamos lá, nós temos que fazer esse exercício. Ninguém vai ler? Poxa vida, eu ia dar uma mariola. Fala. Eu vou ler, professora. Vai lá, gato. Ser cidadão pleno é usufruir dos seus direitos perante o Estado e ajudar na formação da sociedade, votar e ser votado, ter uma voz ativa, usufruindo da democracia, renovando e construindo junto com os outros cidadãos nossa sociedade. Isso. Então, o que acontece? Vocês são cidadãos, de acordo com essa leitura, quem que leu, por favor? É que aqui no onde eu estou, eu não consigo ver quem lê. Aí fica Foi truncado. a Manuela. Manuela leu. De acordo com a definição que a Manuela acabou de ler, pesquisado pela nossa querida Juliana, vocês são cidadãos plenos? No momento, não. No momento, não. Vocês não têm a plena cidadania. Vocês respondem pelos atos de vocês? Não, só quando a gente ficar na idade, não é? Então vocês têm a plena cidadania? Não. Tá vendo como a minha pergunta não é? Não é? Minha pergunta tem fundamento. Tá certo? Mas, em outros momentos da história, mesmo que a pessoa atingisse a sua maioridade, né, atingisse, por exemplo, a idade pertinente a responder pelos seus atos criminalmente, judicialmente, ter a emancipação, ser emancipado, ser dono do seu próprio nariz, ter a sua autonomia, né? Atualmente, existem mecanismos legais, né, dentro da jurisprudência que os pais, né, ou em alguma situação, o adolescente, enfim, ele, ele pode ser emancipado, ele vai ter seus direitos plenos, né, seus direitos como. Vai ser reconhecido como um adulto, como um cidadão completo, né, a partir de uma emancipação. Então, aí, às vezes, você vê se o camarada tem 14 anos e tem emancipação. Mas não é essa turma que vocês conhecem aí que, tipo, eu faço e eu aconteço. Não, não é isso que eu tô falando. É o camarada que tem um documento que foi emitido pelos pais ou seus responsáveis que lhe dá esse direito de tomar conta da sua vida própria. Eu não acho isso muito legal. Mas existem situações que isso é necessário. De repente o camarada ficou órfão e tem um patrimônio aí para cuidar. Enfim, são N situações, mas a gente não entra, né, não vamos entrar nisso profundamente. Nós nos tornamos cidadãos. Um dos fatores que nos torna cidadãos é a partir do momento que nós somos. Podemos ser elegíveis e podemos eleger. Ou seja, podemos votar ou podemos ser votados. Podemos representar os nossos pares, né? Os nossos iguais aí, nossos similares, os nossos o povão. Então, um dos passaportes para a cidadania plena é você ser um eleitor, tá? Então é muito importante que a gente consiga entrar, né, dentro desse grupo a partir do momento que nós podemos eleger alguém ou podemos ser elegidos. Contudo, a legislação que rege o processo eleitoral no nosso país diz o seguinte, que
A, a partir dos 18 anos no Brasil, o voto é obrigatório. Então, quando você completa 18 anos, você vai ter que tirar seu título de eleitor. Ah, professora, eu faço 18 anos na eleição, no dia da eleição. Meu bem, você tem que ter tirado antes o seu título, tá? Por quê? Para evitar essas situações, né, na qual o camarada faz aniversário no ano eleitoral, ele precisa tirar, ele tem a possibilidade do nosso país de tirar o título a partir dos 16 anos, tá? A partir dos 16 anos, o voto é facultativo. Então você vota se você quiser. Você pode tirar o título, porque para não deixar para tirar o documento na última hora, mas você só é obrigado a votar a partir dos 18 anos. Aí não tem jeito, tem que votar. Aí depois dos 70 ou dos 80 anos, eu acho que, né, se nós não vamos nos aposentar, também pode deixar. Se o camarada tem, com 80 anos, tem capacidade de trabalhar, tem capacidade de votar até, né? O Matusalém viveu 900 anos. Se Matusalém viveu 900 anos, né, pode votar. Então, o voto é facultativo a partir também de uma certa idade, tá? Eu vou verificar se é a partir de 70 ou a partir dos 80 que a pessoa não precisa mais votar. Ela vota se ela quiser, mas eu acho que ela tem que votar sim. Mas vamos lá. Nossa senhora, abri um negócio aqui que parece um palavrão. Então, mas professora, eu com 16 anos eu posso me candidatar a prefeito? Não, não pode. Tá? Você pode se candidatar a prefeito, tá bom, gente? Qualquer um de nós podemos nos candidatar. A única coisa que a gente precisa é se filiar a um partido, né? Porque quem não tem partido não pode se eleger a nada, porque você precisa disso, é um passaporte, você precisa fazer parte do ideário aí, e posteriormente você pode se candidatar, né? Por isso que a gente vê tanta gente aí que nem sabe para onde vai a cor da chita se candidatando. Mas né, eu acho que a gente tem que tentar, se não tá legal, vamos tentar mudar. Porém, como eu disse ontem, os cargos elegíveis são cargos públicos que são empregos e que recebem benesses. Porque eu não vou falar nem salário, porque são benesses, né? Benesses são benefícios, e muitos benefícios. É essa galera aí que tinha que ter o salário. Essa é a turma do funcionalismo público, minha gente, que atrasa o lado, né? Porque a galera ganha para cima dos 7 mil aí. Dependendo. Ó, Verdade. os que ganham menos são a turma que trabalha nas prefeituras de pequena contribuição, de pequena. Dos demais, gente, é de 7 mil para mais. Aqui eu acho que do nosso município é para mais de 7 mil, né? E aí a galera. Não, o pessoal reclama, fala mal de professor, fala mal do pessoal da saúde, né, dos funcionários públicos de baixo escalão, mas a galera tá ganhando horrores, né? Tem vereador aqui da nossa cidade que chama professor de professor que trabalha no remoto de desocupado, de aproveitador. Desculpa, eu vou ter que fazer esse desabafo. Eles não sabem a realidade de cada um. Eu não parei de trabalhar. Vocês são testemunhas disso. Eu acho que eu trabalho até mais, porque a hora que vocês pedem as coisas eu respondo, né? O pessoal liga, manda mensagem para mim, tipo, 7, 8 horas da noite, e eu atendo, né? Já passou do meu horário, às vezes eu vou atrás de informação, estou trabalhando, Verdade. né? E aí o camarada, o vereador, tem coragem, né, de dizer que a gente não quer trabalhar, né? Que a gente. Aí o pessoal tem coragem de sair aí na mídia dizendo que a gente quer, que nós queremos que vacine o cachorro, porque a gente não quer trabalhar. Eu gostaria de voltar para a escola, porque assim eu devolvo o chip do governo, não atendo mais ninguém no WhatsApp, né? Eu faço só o meu horário, das 7 às 7, acabou, né? Então as pessoas elas ainda têm coragem de falar isso, porque essa turma não trabalha todo dia, né? Eles não trabalham todo dia, tem sessão todo dia. Mas enfim, aí hoje,
eles não trabalham todo dia, não tem sessão todo dia. Isso é fato, não tem sessão todo dia. Não trabalha todo dia, não. Isso é fato, tá bom? Não trabalham todo dia. É diferente, né? A cobrança deles, eles deveriam trabalhar todos os dias, mas eles não trabalham. Isso aí é fato. Depois, quando eu falo que não trabalham todos os dias, eu não tô dizendo que, tipo assim, os caras ficam só lá sugando sangue, né? Mas a maioria tem um salário muito alto por uma incumbência que talvez não seja tão alta. Tem muita gente que é semi-analfabeto que não sabe escrever o projeto e está ali. Então a gente precisa fazer uma revisão. Já que vai revisionar tudo, revisiona também essa parte, tá? Cria critérios. Não adianta você só ser uma pessoa com 18 anos elegíveis, né? Mas não sabe escrever, não sabe como funciona. Por isso, lembra que eu ontem falei da importância, né, que a gente entenda como que funciona a máquina, né? A questão do político partidário, porque a gente precisa, você precisa. Eu não estou desmerecendo quem não sabe ler, não estou desmerecendo, porque cada um tem a sua realidade, mas você precisa saber. Uma vez eu dava aula num lugar bem distante, aqui em Suzano, e eu falava para o aluno: não interessa qual vai ser a sua função lá no futuro. Ele dizia para mim que queria ser borracheiro. E eu dizia, ok, acho ótimo, porque a gente precisa de borracheiro. Mas você precisa ser o melhor borracheiro. Você precisa ser um borracheiro que saiba o que você está fazendo. Você tem que saber o que você está lendo. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber fazer cálculo. Porque não é só ir lá e trocar um pneu. Não, não. Tem muitas coisas envolvidas. Então, o mínimo que todo mundo tem que ter é saber ler de verdade, ler e entender o que está se lendo, saber escrever, e saber escrever de forma correta, com pontuação, e o que essa pessoa escreva tenha sentido e fazer conta. Porque a partir daí, você consegue qualquer coisa. Se você sabe ler, gente, se você sabe escrever, você consegue qualquer coisa. Né? Quando eu digo saber ler e escrever, é um efetivo. Ler não é só saber juntar as letras, é saber entender o que a mensagem diz. E isso tem que ser feito. Então, a gente tem que exigir, né? Exigir. Mas o que que acontece? Por que que, às vezes, as pessoas que chegam aos cargos públicos elegíveis, elas têm uma qualificação de estudo baixa? Porque é a realidade do nosso país. Aí eu volto de novo para a educação. A educação é a premissa para qualquer coisa, né? A linha de partida para qualquer coisa. Né? Olha só como uma coisa está ligada à outra. Mas vamos lá. Então a gente entendeu que cidadãos, tá? E só um detalhe: é, existem bons profissionais em qualquer segmento, tá? Tem o pessoal que é bom lá do representante, tem um que eu sou, não é o L, não, tá? Que a gente fala que é bacana, é uma pessoa que eu admiro como pessoa e como figura pública e política. Não vou falar o nome, começa com E. Não tem nada a ver com essas. Ninguém fala muito dele, mas ele é um dos melhores do estado de São Paulo. Deixou uma história muito bacana. Esses programas de bolsa, esses programas todos de assistência social, ele, ó, desde que mundo é mundo, ele luta por isso, né? E ele é bom, como também tem pessoas boas, como tem pessoas ruins. Tem profissionais ruins na educação, tem profissionais ruins na enfermagem, na política. Na cabeleireira que a gente vai, tem bons no salão que nós vamos aí, tem pessoas que são boas profissionais, tem pessoas que são péssimas profissionais. Tem gente que faz as coisas por fazer. Né? Então tem gente boa e ruim em todos os segmentos, tá? Mas às vezes, em alguns segmentos, existem pessoas que
são mais corruptíveis do que as outras. Tem pessoas que se esquecem por que estão ali. E eu falo na educação também, tem muita gente que se esquece que está ali e fazendo o quê, meu Deus do céu? Né? Porque a gente vai esquecendo. A vida é tão dura, às vezes, que as pessoas elas vão se esquecendo qual que é a função delas, né? De transformar a sociedade. Mas vamos lá. Beleza? Tá? Então, só para fazer uma ressalva que esse vídeo fica gravado aí de repente. Eu sei que eu tenho um espectador não gosta muito de mim, que acha que eu sou. Que eu acho que eu sou herege e que eu sou bruta, eu sei. Tem gente que me assiste que eu sei que não gosta, né? Que acha que eu sou anarquista e herege. Mas eu não sou, não. Não sou nem anarquista e herege. Senão minha sala era uma bagunça. Eu sou muito chata, eu sou muito disciplinadora, eu sou muito autoritária, eu gosto tudo certinho. Não gosto de bagunça, não gosto de nada. Sou muito chata. Vamos lá. Então, a nossa atualidade, né, no contexto atual, no nosso país, para você ser considerado um cidadão, você tem que ter no mínimo 18 anos, né, cidadão pleno, tá? Por que eu falo na plenitude? Porque vocês hoje são cidadãos, né, vocês são considerados cidadãos, vocês têm leis, vocês têm estatutos que os defendem, que os amparam, porém, a única coisa que vocês não podem responder pelas suas ações, tá? E enfim, né? Então são isso o que difere vocês, porém vocês são respeitados, né? E vocês são sempre é, integrados, né? Dentro dos programas sociais, dos programas governamentais, enfim. Tá? Porém, a história da cidadania, ela vem bem antes de nós existirmos, né, de existir o país chamado Brasil. Já existia o continente e tal, mas esse conceito de cidadão vem da Grécia, como nós sempre soubemos, né, tudo diferentaço assim, vem da Grécia. E aí, o que acontece. Desculpa, tá travada aqui. Então, esse contexto vem da Grécia. Entretanto, no mundo antigo, né, no qual a Grécia, essa antiguidade clássica está inserida, né, a Grécia clássica está inserida, nem todo mundo era cidadão, nem todos eram cidadãos, tá? Nem todo mundo tinha o direito de usufruir da cidadania. Então, existia um grupo seleto que era visto como cidadão e outro não. Já vou dizer de antemão que as mulheres não eram vistas como cidadãs, certo? Crianças, no way, de forma alguma, sem chance. Escravos, também não, tá? E vão desconstruir esse escravo de pele escura, tá? Estamos falando de escravos. Escravo tem gente que é escravizada até hoje e não é negra, né? Existem vários, como dizia o Aristóteles, né? Não vou falar do Aristóteles, porque Aristóteles é aristocrático elitista e aí é meio. Bom. Mas existem, né? Existiam algumas situações, algumas características para que o indivíduo fosse considerado cidadão no mundo antigo, tá? O escravo ele nunca vai ser visto como, porque ele não, o indivíduo que é escravizado, ele perde a sua humanidade, ele deixa de ser humano, ele passa a ser uma coisa, tá? Vamos fazer, é cruel, mas é bem isso mesmo. Não vamos ficar jogando confete onde não tem. Então, a pessoa que foi escravizada, além de perder toda a sua referência de família, de lugar e etc., ela é vista como uma coisa, ela não é vista como uma pessoa, tá? Em muitos casos, é, em muitos casos, o, o escravo era demonizado, certo?
essa concepção de demônio é muito estranha, né? Mas por que que vai falar que a pessoa já perdeu a sua humanidade, a pessoa perdeu tudo e ainda é chamada de demônio? É muito cruel, né? Muito, muito, muito cruel. Mas enfim. Então, ah, no mundo antigo, para você ser considerado cidadão na Grécia ou em Roma, você tinha que pertencer ao grupo seleto, né? O grupo, quem é o grupo seleto? A galera que tem o pichulé, né? Porque quem não tem não é cidadão, né? Vai falar o quê? Né? Então, o camarada tinha que ter um mínimo, um saldo mínimo para ser considerado um cidadão, tá? Estou falando assim de uma forma bem generalizada para a gente amarrar esse assunto e ir para frente, tá? Então, é nesse contexto, né? Então, nem todo mundo era considerado cidadão, nem todo mundo tinha o direito do voto. Então, normalmente você tinha que ser pertencente ao núcleo, né, o povo grego, ser homem e possuir algumas características, né? Isso aqui sempre, né? Isso aqui é o grande abridor de portas, né? Isso aqui é que abre as janelas, joga o tapete vermelho. Se você tem, por isso que as pessoas fazem o que, né? Tem gente aí que faz qualquer coisa por dinheiro. Por isso que tem tanta gente na criminalidade, por isso que tem tanta gente realizando atividades que lesam o outro, né? Que prejudicam o outro. Porque a galera faz qualquer coisa para ter dinheiro. Porque o dinheiro, né? Você pode não ter berço. Quando eu digo berço, você pode não ter tradição. Mas se você tem dinheiro, né? As coisas são mais fáceis para quem tem dinheiro. Mas não quer dizer que a gente tem que fazer qualquer coisa. Tá? Eu digo o contrário. Isso é uma crítica. Eu acho que é, nós temos que ser valorizados pelo que somos e não pelo que temos. Porque o que temos passa, né? As pessoas que são. Lógico, um cara que é trilionário, vai ser difícil ele, né, quebrar e ir para a fila do bom prato. Muito difícil, né? Quando eu digo bom prato, também não estou desmenosprezando, tá, gente? Eu acho que bom, bacana, comida excelente. Super, eu acho que deveria ter mais, né? Muito mais bons pratos espalhados pelo país aí, oferecendo comida digna e de um preço bom para quem precisa, né? Com o preço que tá o gás, é melhor você ir lá e comprar, pagar e todo mundo comer. É verdade, não tem vergonha nenhuma. Acho que a gente tem que. Tudo é digno, gente. Né? O que não é digno é roubar. É o roubo, é a corrupção, é a mentira, né, as violências, o preconceito. Isso, para mim, a gente tem que ter vergonha. O restante, né, a gente tem que ir bola para frente e ir atrás do que nós precisamos para construir algo melhor. Construir um dia que a gente tem um mundo que as pessoas tenham condição, né, que cada vez mais as pessoas tenham poder aquisitivo para se alimentar, para que não precisem ficar pedindo comida na rua e afins, né? E aí, isso é uma premissa, porque o cidadão, tá? Se a gente pensar na Constituição brasileira e os direitos que o Estado ele tem que garantir ao cidadão, a dignidade. Lembra que eu falei? Nós temos o direito a viver. Eu não falei sobre isso, né? Nós temos o direito a viver, nós temos o direito à educação, acesso à educação, ao trabalho, à saúde. Isso são premissas. Se você não tiver isso, como é que você vive? Não vive. Isso é o mínimo, tá? Então, lá na Grécia era assim, tá? Você tinha que pertencer a uma família abastada, ter berço, que é ter uma origem, e ter dinheiro. Ou, se você não tivesse berço, você ter dinheiro. Então, a cidadania, os direitos e os deveres, mas principalmente os direitos, não se estendiam a todos. Dever, você sabe que ordem e obrigação cai para todo mundo, tá? Então, a cidadania, essa cidadania que hoje nós vivenciamos, que é uma cidadania plena, que engloba todos os indivíduos da sociedade, é algo novo, é algo que surge no século XX e em cima de batalhas também, porque não foi assim, tá? Né? Então são coisas, tudo isso foi conquistado, tá? Então ao longo
ao longo da nossa história, da história da humanidade, a cidadania que que abraça todo mundo, ela é algo recente, construída a partir do século XX, tá? Porém, ao longo do tempo, lá desde a da antiguidade, e vamos perpassar pela Idade Média, pela Idade Moderna, Idade Contemporânea, ela vai sendo expandida. O direito de ser reconhecido como cidadão, ele vai além desses caracteres que eu falei da Grécia Antiga. Então, homens começam a ser enxergados como indivíduos, né, vai ampliando para mais indivíduos do gênero masculino, tá? Falar de gênero, eu não vou falar de homens, vou falar de gênero, né? Do gênero masculino. Então, vai ser ampliado. Essa cidadania começa a ser ampliada para os homens. Oh, meu Deus, para o gênero masculino. Porém, dentro do gênero masculino, exigem as separações. Nem todos os camaradas que pertenciam a esse gênero. Porque eu estou falando de gênero porque quando eu falo, porque de repente eu falo assim, os homens. Aí eu me refiro à humanidade, tá? Por fazer essa diferenciação, tá? Então, os indivíduos que pertenciam ao gênero masculino, porém, existiam, né, as características, os itens para que ele pertencesse a. Ele fosse considerado um cidadão, tá? Então, né, tem que ter, e ainda tinha a questão da renda, tá? Porém, o homem de origem, um camarada do gênero masculino, de origem indígena, não era considerado cidadão. O indivíduo, né, o indivíduo, aí nós já estamos falando, o indivíduo que era escravizado não era considerado cidadão, né? As mulheres continuavam não sendo consideradas cidadãs. Então, nós temos um grande problema, porque os indivíduos de gênero masculino, que normalmente de pele branca, né? Porque a gente tem que contar que asiático também não era considerado cidadão. Então, o camarada tinha que ser branco, ter um certo quantia, né? Ter uma certa, esqueci, um patrimônio, de preferência cristão. Olha só, que difícil isso, hein? Que difícil. Então, a maior parte dos indivíduos da sociedade, eles viviam à margem da cidadania, porque a, em números totais, as mulheres sempre estão sempre em número maior que os homens, mas isso aí é um assunto para uma aula de geografia, para falar de taxa de natalidade, de taxa de mortalidade, é uma outra situação, tá bom? Então, as mulheres. É porque os homens se envolvem em batalhas, em guerras, em conflitos, então acabam morrendo mesmo. Os homens em idade produtiva, eles se colocam em mais risco que as mulheres. Então, sempre o número da população feminina vai ser maior do que o masculino, tá? E, e assim, se as mulheres podem puxar carro de boi, se pode trabalhar, se pode sustentar a família, se pode fazer de tudo. Por que que elas não podem ter direito ao voto? Por que que elas não podem ser consideradas cidadãs? Por que que elas não podem ter uma legislação que as protege? Né? Por que que o escravo, o indivíduo que está escravizado, ele pode fazer tudo isso também? Pode trabalhar, sustentar e afins e não pode ter direito de nada. E os indígenas? Como assim? Não são pessoas? Então, olha que coisa interessante para a gente colocar, né, na questão da cidadania. Então, é, na Revolução Francesa, com o início da Revolução Francesa, no século XVIII, e na Idade Contemporânea, porque a Revolução Francesa ela é um marco que inicia a Idade Contemporânea,
vai ter um grande avanço, o que é a escrita, né? Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por isso que eu falei, né? Mas nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai estender essa cidadania a todos os homens. A todos os homens, indivíduos do gênero masculino, desde que ele não fosse um escravo. Tá? Olha só, de novo isso, a gente esbarra nessa situação da cidadania ainda parcial. As mulheres que começam o processo revolucionário da França são elas que dão o pontapé inicial para todos os eventos continuam sendo colocadas de lado. Tá? E, nossa, professora, a senhora é feminista? Não vem ao caso. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a questão da equidade, da igualdade social. Né? O que eu estou falando aqui é da questão da igualdade social. Por que que os indivíduos que são marginalizados, como eu estou falando, os indivíduos que eram escravizados, as mulheres, os indígenas, eles podem ser, sua mão de obra pode ser explorada. Eles podem contribuir para a construção e para o progresso social, porém não pode usufruir da cidadania. Não podem ter lá os seus direitos garantidos ter estabelecido seus direitos e deveres dentro de uma Constituição. É só isso. As pessoas só querem ter direito. Porque quando você é um cidadão, você tem que ir para a escola. Quando você é um cidadão, você tem um nome, você tem um documento, você pode transitar na sociedade com dignidade. Agora, quando você não é, você é visto como marginal. Quando eu digo marginal, a palavra marginal quer dizer de margens. Né? Então, que está ao centro da sociedade, você está por fora. Você não está dentro daquele grupo. E não é uma escolha sua, você foi imposto. Tá? Porque às vezes as pessoas podem achar que é uma questão de feminismo. Não é questão de feminismo. É questão de justiça social, de promoção da igualdade. Quando eu falo disso, eu falo das pessoas que foram escravizadas também. Foram fundamentais para a construção, eles foram fundamentais para a construção dos países, das nações modernas, né, de tudo que nós temos, e eles não serem considerados como cidadãos. Então, a partir do século XX, Verdade. né, a partir do século XX, tá, mesmo com a abolição da escravidão e etc., e começa a surgir, estou dizendo no nosso país e no mundo, né? Esses indivíduos que estavam à margem da cidadania vão sendo incorporados gradativamente. Né? O nosso país é um dos primeiros países que garante o sufrágio universal. A palavra sufrágio é o voto, tá? Sufrágio quer dizer voto, universal quer dizer a todos, tá? A única coisa, tá certo? A única coisa que a legislação brasileira diz é que você tem que ser maior de 18 anos, porque aí você responde por si próprio. Tá? Então, essa é a única coisa que é um avanço gigantesco. Porém, né, ainda dessa questão política precisa ser trabalhado bastante a representatividade, porque existem indivíduos que representam, nas últimas eleições, muitos indivíduos negros, muitos indivíduos de gêneros diferentes, né, transgêneros. Nós tivemos pessoas, muita participação feminina. Mas aí que tá. Será que é efetiva ou é só um jogo? Porque às vezes eu falo que a gente que é negro, a gente só compõe para cumprir cota. É como os deficientes. Está na lei, então vamos colocar. A lei fala que as empresas têm que ter um X número de pessoas deficientes. Então, eu esqueci de falar dos deficientes, que não eram vistos como cidadãos também. Mas por que a senhora fala tanto que tem que ser visto como cidadão? Qual que é a premissa disso? Por que disso? Por que tem que ser cidadão? Eu não quero ser cidadão. Então tá bom. Você não vai ser cidadão, você vai viver à margem do grupo social, porque se dentro nós vivemos numa sociedade, né? Desde que a gente nasce, o primeiro contato, o primeiro grupo social que nós temos é a família, e aí depois nós vamos ser inseridos, gradativamente, depois nós vamos para
para a escola, que vai ser um outro grupo social, e assim nós vamos indo. Então, se você não é visto como cidadão, você não tem os direitos, você não pode usufruir, você não pode exigir os seus direitos mínimos, né? Porque dever, gente, vou ser real para você, cumprir obrigação todo mundo. Hoje em dia, né, a galera só tem direito, né, porque ainda tem isso. Seja justo, tem que ser justa. A galera só quer os direitos, esquece que tem que cumprir os deveres. Fala até aqui na relação mesmo, professor e aluno. Hoje em dia, a galera chega pro professor e meu direito. A galera só tem direito, mas ninguém tem obrigação, né? Eu estou fazendo assim porque a gente tem que também chamar a responsabilidade pra gente. Eu também sei que eu sou falha, mas eu estou fazendo um recorte de algo muito específico. Até ontem ninguém tinha direito. Aí hoje todo mundo tem a cidadania, mas o pessoal só vê a cidadania na perspectiva do direito. Eu tenho direito, tenho direito, tenho direito, tenho direito. Mas você tem direito ao quê, meu bem? Só que esse lance do direito é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu tenho meus direitos, eu também tenho os meus deveres a cumprir. Então, para eu receber. Gente, em casa não é assim? Ah, eu quero. O Papai Noel, vou falar do Papai Noel, tá? Me desculpe quem não acredita no Papai Noel. Mas aí chega o papai e fala assim: ah, Papai Noel, mas se você se comportou, você se comportou? Você foi bonzinho? Se você se comportou, você foi bonzinho, cumpriu os seus deveres, você vai ter o direito do Papai Noel fazer uma visita. Papai Noel vai vir aqui. Exato. E o Papai Noel vai vir aqui, se você for? Sim. A mamãe vai pegar a visita toda. Tem muita coisa. Tem uma bolinha de a visita. Mas escuta, se você fizer bagunça, o Papai Noel vai vir? Sim, vai deixar o presente. Mas se você for bonzinho, né? Sim. Ah, muito bem. Vai deixar o presente embaixo da árvore. Ah, que legal. E aí, tá vendo? É isso. Isso é uma questão de que são regras básicas da vocês ouviram, né? Regras básicas dentro da sociedade é o Arthurzinho. São regras básicas da sociedade que a gente aprende dentro de casa. Que nós só vamos ter direito a alguma coisa, só vamos usufruir de algo se nós também se nós dermos algo em troca. Lógico que os direitos básicos, quando nós nascemos, que é o direito à alimentação, ao cuidado, o bebê, você vai ter que parar de chorar para ganhar o TT. Não, não é isso, tá? Pessoal, dá uma assistência aí para Lara, por favor, com relação ao canal. Já vou encerrar, tá? Então, são relações estabelecidas, né? Tem direitos que são vitais. Direitos que são vitais. Existem outros direitos que são direitos que nós vamos conquistando, que é essa questão da via de mão dupla, né? Primeiro nós temos que os direitos vitais são aqueles que você tem direito a viver, você tem direito a ser alimentado. Quando você é bebê, você vai fazer o quê? Você precisa do cuidado do outro. E depois vão sendo estabelecidas as regras de cada família, de cada instituição, né? Olha, você tem que fazer isso, você tem direito a isso, mas você também tem que dar essa devolutiva, você percebe? Então, eu falo, por exemplo, relação professor-aluno, tá, legal, eu tenho minha obrigação, que é estar aqui, etc, etc, etc. Tô aqui. E você, tá cumprindo o seu dever? Né? A gente tô falando de uma forma exemplificada, não estou cobrando ninguém que está aqui, mas é o que normalmente eu vejo, né? Eu já tenho uma bagagem de magistério bem considerável, vi muita gente, né? Muitas mudanças ocorrerem dentro do comportamento em relação professor e aluno, né, dentro dos relacionamentos, e eu percebo que atualmente a galera só tem direito. Não, meus direitos. Né? Eu vejo nas comunidades aqui, onde eu vivo, vejo nas comunidades que a galera só tem direito, mas a gente tem dever também. Né? E é o que eu volto a dizer. Nós temos que ser donos e autônomos,
nós temos que ter autonomia sobre o nosso pensamento, na construção do nosso conhecimento, na construção da nossa cidadania. E essa cidadania não é só um título. A cidadania é construída a partir de atos, de ações. Né? Nós temos que nos comprometer com o bem-estar, com as boas relações. Então, dentro da minha casa, eu exerço a minha cidadania. Eu tenho regras, eu tenho que preservar, eu tenho que zelar pela harmonia, não é isso? E na sociedade também. Então, não é só ter direitos. Quando eu falo dos deveres, nós temos que pensar que as nossas ações cidadãs, elas vão melhorar o nosso contexto social. Né? Enfim, eu acho que está interessante a aula. E na próxima aula a gente faz esse debate. Vamos voltar para esse assunto. Galera, eu vou encerrar o vídeo, tá? Eu vou parar de gravar, porém eu quero que vocês fiquem na sala, tá bem? Eu vou falar tchau, né, para encerrar o vídeo. Vou agradecer, porque tem outras pessoas que vão assistir o vídeo, mas a turminha eu quero dar uma palavrinha com vocês rapidinho, tá certo? Então Certo. agradeço a quem acompanha o nosso canal, né, porque não é só meu, é composto por essas gloriosas pessoas. Espero que vocês tenham gostado do assunto e vamos dar continuidade essa temática da cidadania numa próxima aula, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigado pela participação e não esqueça de comentar e curtir, se inscrever para receber as notificações de quando surge um vídeo novo, tá bom? Beijão para todos, obrigado.